Olá, eu sou Gelson Dentinho de Almeida, professor titular da UERJ, Departamento de Ciências Humanas, pós-graduação de História Social, e queria falar hoje com vocês sobre a Comissão Nacional de Liberdade e sobre a questão da memória sobre a ditadura militar no Brasil. Nós temos agora um filme que está tendo uma grande repercussão e merecida, Ainda Estou Aqui, feito com a direção de Walter Salles e, sobretudo, a participação, a atuação premiada, destacada de Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva. Isso trouxe um grande destaque para a questão, o tema, e por isso essa reflexão ela puxa uma série de outras questões. A primeira é sobre a própria Eunice Paiva, que foi não só viúva de Rubens Paiva, a gente vai falar um pouquinho dele, mas uma pessoa extremamente importante, com uma atuação muito importante, decisiva nesse momento. Então, a Maria Lucrécia Eunice Faciola Paiva, ela nasceu em 29 em São Paulo, numa família de origem italiana, e conheceu o Rubens Paiva ainda muito nova, em 47, se casaram em 52, tiveram 5 filhos. Rubens Paiva, que fazia engenharia, ela conseguiu, a contragosto do pai, fazer letras, inicialmente na Universidade de Mackenzie, depois nos anos 70 vai fazer direito, mas nesse momento ela se casa com Rubens Paiva e aí tem 5 filhos. Rubens Paiva se torna, fazia engenharia e vai entrar na militância política, é eleito deputado federal em 62, tem uma atuação muito importante no Congresso, em defesa da legalidade, em defesa das reformas de base, em defesa da democracia, inclusive defende uma atuação mais enérgica para aqueles que insuflavam o golpe, que queriam a deposição de João Goulart, e justamente no golpe de 1º de abril de 64, ele foi cassado. Ele teve seus direitos políticos cassados, acabou tendo que ser exilado do Brasil, e depois, quando volta na clandestinidade, ele volta, reencontra a família em São Paulo e consegue vir morar no Rio de Janeiro. Vai morar no Leblon com a família. E aí a gente acompanha, sabe que ele teve contatos com alguns presos, mas em início de 71, em janeiro de 71, ele é preso. Como é que foi essa situação da prisão? 2 companheiras duas militantes políticas foram presas pela polícia e tiveram cartas de exilados no Chile que estavam endereçadas a algumas pessoas no Brasil, entre elas o Rubens Paiva. E aí era Cecília Coimbra e Marilene Vieira de Castro. E aí, Cecília, esses 2 são presos, são levados para o DOI-CODE, porque funcionava do batalhão da Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, lugar que precisa ser realmente apropriado como lugar de memória da ditadura, lugar de tortura, de violência, de morte, e que precisa ser apropriado como lugar de memória da ditadura militar, lugar que deve ser apropriado pela sociedade como lugar de defesa da democracia, dos direitos humanos, de lembrar dessa violência sofrida ali. Então não é simplesmente passar um pano, enfim. Mas o ideal, o importante agora é saber que ele foi preso sem mandato judicial, sem nada. Os caras se apresentam como da aeronáutica, vão lá, entram na casa, prendem Rubens Paiva, levam para esse quartel. Ele vai dirigindo o carro dele, e lá ele é torturado. Isso foi no dia 20 de janeiro, e ele provavelmente, por tudo que se conseguiu apurar depois, acabou sendo morto entre 20 e 22 de janeiro. No dia seguinte, a esposa dele, a Eunice Paiva, também é presa junto com a filha mais velha, e aí elas também vão para o batalhão da polícia. Aí a Eunice vê o carro do Rubens Paiva lá, e a própria Cecília Coimbra já tinha visto na véspera o Rubens Paiva, então ele teve lá. E aí foi a última vez que ele foi visto. Ela ficou 12 dias presa, com tortura psicológica, sem banho, com toda tensão possível. Quando ela tem a liberdade, ela encontra o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, do governo do general-presidente Médici, e o
ministro disse para ela, né, pessoalmente, que o Rubens Paiva estaria bem e que seria libertado em 2 dias. Isso não aconteceu. Ela envia várias cartas ao presidente Médici e diferentes autoridades do governo, e o Exército depois responde de que ele, na verdade, não teria entrado lá para o BPE, que ele teria sido libertado por um grupo de terroristas, né, e estaria foragido em lugar desconhecido. Essa versão, obviamente, ela não é verdadeira e ela não se sustenta, né? O carro estava lá, até que foi o carro, depois foi entregue para a própria Eunice, foi a cunhada que dirigiu, mas foi entregue para ela. Há testemunhos que apresentam lá, e posteriormente, essa luta da Eunice, ela vai resultar, né, em 96, finalmente, após muitos anos de luta, né, no reconhecimento pelo Estado brasileiro de que Rubens Paiva foi assassinado, né, pelo Estado, o representante do Estado, e ela obtém o atestado. É o primeiro atestado de óbito de um preso político, de alguém que foi preso, né, torturado, assassinado pela ditadura no Brasil. Posteriormente, em 2012, foi confirmada a entrada na unidade do OICOD, né, no BPE, com a ficha, né? E aí o trabalho da Comissão da Verdade é fundamental. A Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada em 2011, né, e atuou até 2014, quando em dezembro entregou o relatório final para a presidente Dilma Rousseff, ela apresenta, né, uma série de indícios e comprovações com depoimentos, testemunhos, e aí o Ministério Público, em maio de 2014, formaliza a acusação contra os responsáveis pelo homicídio de Rubens Paiva, que são o José Antônio Nogueira Berram, o Rubens Paim Sampaio, o Jurandir Ochendorf e Souza, o Jaci Ochendorf e Souza e Raimundo Ronaldo Campos. Os oficiais foram denunciados por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia na época e abriu processo contra eles. Foi a primeira vez que foi instaurada no Judiciário brasileiro uma ação penal contra militares por homicídio ocorrido na ditadura militar. Ou seja, o reconhecimento, né, por parte do Estado nessa necessidade, né, de responsabilizar. Algo que tinha sido tentado encobrir desde a lei da anistia de 1919. Então, a lei da anistia de 1919, ela anistiou não só aqueles que cometeram efetivamente crimes, que tinham sido condenados, que cumpriram penas, mas, sobretudo, anistiou de forma prévia aqueles que eram responsáveis por tortura, por cárcere ilegal, por assassinato e que sequer foram investigados, julgados e condenados, né? Então, somente com a Comissão de Mortos Desaparecidos, que tivemos uma reparação de caráter mais trabalhista e monetário, que inclusive acaba sendo desproporcional em termos de quem era intelectual, médico, professor, e quem era operário ou camponês, e ao mesmo tempo, somente com a Comissão Nacional da Verdade, que nós tivemos essa análise, essa investigação mais profunda. Então, assim, é importante destacar isso. E a Eunice Paiva, ela continuou lutando. Eu falei que ela tinha se formado em Direito, ela foi uma importante liderança da luta por defesa dos direitos indígenas, contra a violação dos direitos humanos dos povos indígenas, que ocorreu durante a ditadura militar e também depois, né? Então, ela tem essa atuação muito importante. Ela tem uma atuação importante também na defesa dessa memória, junto com a Zuzu Ângelo, com a Inês Etienne Romeu, né, com a Cecília Coimbra e várias outras mulheres. Então é importante destacar essa luta, né, que está fazendo, né, nesse momento a celebração tão importante da figura de Eunice Paiva e a memória do Rubens Paiva. Como eu estava dizendo, a Lei da Anistia de 1979, apresentada pelo governo do general Figueiredo, pelo presidente general Figueiredo, como ampla, geral e restrita, ela tem sido invocado e foi invocado, inclusive com a avaliação do próprio Supremo Tribunal Federal, para barrar políticas de verdade, de justiça e de reparação nesse país, né? Então é importante, nós já tivemos vários importantes juristas brasileiros, como Dalmo Dallari, Fábio Comparato, Márcio Tomás Bastos, que questionaram, porque a lei ela não pode anistiar torturadores, né,
e sim os crimes políticos que foram ocorridos durante a ditadura. A tortura ela não é um crime político, e sim contra a humanidade, né? Então, portanto, a lei da anistia ela não impediria, né, e não impede a apuração das responsabilidades e nem o julgamento e a punição dos torturadores, bem como daqueles que assassinaram em nome da ditadura, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que é importante. Outra coisa que assim, isso é algo que está presente internacionalmente, ou seja, a justiça de transição, de reparação, está presente desde os anos 70, 74, lá em Uganda, depois também na Argentina, a partir de 85, né, logo após o fim, a queda da ditadura na Argentina, também na África do Sul, contra os crimes do apartheid, né, e em vários países, do Chile também, depois com o governo de concertação nacional, né, e em vários outros países isso teve presente. E no Brasil, isso levou muito tempo. Primeiro no governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, nós tivemos a ditadura entre o golpe de 1º de abril de 64 e o governo Tancredo Sarney, na verdade, chamado Nova República, ou então, pelo menos, até a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. E assim, esse tempo inteiro não houve nenhuma reparação, nem houve nenhuma investigação, foi uma luta com várias entidades, várias organizações. Nós tivemos ainda, em junho de 79, vocês terem uma ideia, o Encontro Nacional das Entidades de Anistia, e que listavam ainda dezenas de presos políticos, fora os desaparecidos e fora aqueles reconhecidos assassinados. Cerca de 1.650 camponeses, por exemplo, foram assassinados na ditadura militar. Então a gente muitas vezes está pensando em preso político, está pensando em torturado, em assassinado apenas em estudantes ou intelectuais. Na verdade não. Lideranças sindicais, operários, lideranças camponesas foram também violentamente, barbaramente perseguidos, torturados e assassinados pela ditadura. E o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 95, cria a Comissão de Mortos e Desaparecidos e uma comissão de reparação que vai muito, como eu tinha dito, mais pelo lado financeiro, lado econômico, da reparação trabalhista. O cara foi exilado, foi preso, perdeu o emprego, então vamos reparar. Isso levou a uma disparidade e diferenças grandes entre o trabalho de classe, de caráter intelectual e manual. Mas, de qualquer forma, foi ali que foi possível fazer o primeiro reconhecimento simbólico, fundamental, com o atestado de óbito por Rubens Paiva, para a viúva Eunice Paiva. Mas a Comissão da Verdade mesmo, ela só foi criada, a Comissão Nacional de Verdade, pela Lei 12.528 de 2011, pela presidente Dilma Rousseff. Ela mesma também presa e torturada, vítima da ditadura militar, a quem ela enfrentou também corajosamente na defesa da liberdade, da democracia e por um Brasil mais justo e igualitário e democrático. Então é importante lembrar que essa comissão ela começa a investigação tendo como marco cronológico 1946, 18 de setembro de 1946, e o 5 de outubro de 88, que é quando tem a promulgação da Constituição. Essa comissão, até dezembro, ela vai colher 1.120 depoimentos, vai produzir 20 laudos periciais e mais de 80 audiências públicas. Em decorrência desse período todo de atuação da Comissão Nacional de Verdade, cerca de 120 outras comissões estaduais, municipais, de algumas outras instituições, entidades, universidades foram criadas, e a partir do núcleo dos principais integrantes, que eram o José Carlos Dias, o José Paulo Cavalcante Filho, a Maria Rita Kell, o Paulo Sérgio Pinheiro e a Rosa Maria Cardoso da Cunha, foram criados vários GTs, que pesquisaram, analisaram a fundo, a partir da pesquisa acadêmica, do trabalho sério, rigoroso acadêmico que tinha sido feito até então, e além disso, abrindo os novos campos e perspectivas de trabalho, inclusive com a atuação do empresariado. A gente sabe da atuação do empresariado não só no golpe, mas durante a ditadura, mas a atuação do empresariado também, a partir da experiência argentina lá na Ford e no Brasil com a Volkswagen e depois a Aracruz e outras empresas que atuaram também, a Itaipu Binacional, na investigação, na repressão, na tortura e no desaparecimento ou morte
né, de pessoas consideradas como subversivas ou inimigas do Estado, da ditadura no Brasil. Então é importante lembrar, né, como isso se desdobrou, né, ao longo do tempo, né, a partir dessa ampla pesquisa acadêmica e da coleta de depoimentos. Então, quase todas elas tinham um caráter o quê? Os objetivos de analisar o contexto social e histórico das violações, esclarecer os fatos que tivessem sido escondidos, né, ou modificados pelo Estado, pelas instituições, Estados, empresas também, né, elaborar relatórios, recomendações, sugerir reformas institucionais, formas de reparação histórica. Então, em alguns casos com mais apoio institucional, outros menos, mas é importante que esses trabalhos, eles, na verdade, se desdobram em vários outros e é algo que nós ainda precisamos realizar a fundo até hoje. Hoje é necessário que o Brasil reflita sobre esse período, né, e ainda avance na justiça de reparação, de reconhecimento da verdade sobre a ditadura militar no Brasil.